Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, irmão Valdomiro e Mantânia, aos irmãos que fazem parte aqui da Igreja Unitariana, pela oportunidade de estar com vocês, viu? Já vou começar aqui, como eu sempre faço, né, pedindo aos irmãos que não levem em consideração se alguma frase, de repente, não soar bem, não cair bem, tá bom? Não é intenção de maneira nenhuma causar nenhum tipo de tristeza, de mágoa, nunca é dividir, sempre é entender e sempre é aglutinar, sempre é juntar, sempre é trazer para perto, tá bom? E se ficar alguma dúvida que eu possa ajudar, meu WhatsApp está à disposição. Eu vou demorar a responder com certeza, né? Porque graças a Deus eu trabalho bastante, né? Preciso trabalhar para manter minha família e louvo a Deus pelo meu trabalho e pela oportunidade que eu tenho de fazer isso. Mas eu vou responder, tá bom? Já ouvi o nome de algumas pessoas que têm conversado comigo pelo WhatsApp, citadas pelo irmão Valdomiro, tá bom? E elas podem confirmar isso. Eu vou responder. Um pouco de demora, um pouco de lentidão, talvez, mas eu vou responder, ok? Então vamos lá. Nos propomos essa semana em falar sobre a questão da missão de Cristo, né? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui e gostaria que vocês me deem o feedback com relação ao que vai ser compartilhado agora, para ver se está tudo certinho, tá bom? Se conseguem me ouvir, conseguem ver, está tudo certinho. Irmão Valdomiro e Mantânia, conseguem me dar um retorno? Ainda não chegou, chegou agora. Tá ok. Chegou? Tá ok? Então vamos lá. Ótimo. Ok, obrigado, viu? Cristo veio ao nosso mundo, ele nasceu no nosso mundo com a missão específica, elaborada, planejada, desde lá da queda, né, da grande, como eu costumo chamar de grande queda, e ele precisou, então, né, de maneira muito específica, de uma orientação, de uma guia para que essa missão pudesse dar certo. E justifica-se essa guia, esse auxílio, esse preparo, essa profecia de que o rebento viria, de que ele nasceria numa terra árida, porque a missão realmente era muito complicada, era muito pesada, e ela exigiria uma atenção muito grande para que o propósito final fosse alcançado. Quando Adão e Eva, então, erraram o alvo, quando eles cometeram um pecado, que é o afastamento da pessoa de Deus, o afastamento lá atrás, então, do Filho unigênito, uma grande missão de resgate foi planejada. E essa missão envolvia muitos aspectos. E nós vamos trabalhar de forma geral hoje, de forma bem abrangente, essa missão que foi dada pelo Pai a ele e que por ele foi aceita pelo Filho unigênito, para então se tornar, deixar de ser o executor da criação pelo poder do Pai, para se tornar parte da criação. E então, vindo fazer parte da criação, conseguir resgatar aquilo que se havia perdido lá no Éden. Então, algumas centenas de anos mais tarde, depois do Éden, Cristo nasce a partir de Maria, a partir de uma mulher, com uma missão de salvar aquilo que se havia perdido. Bom, o termo perdido, então, já traz para a gente uma condição, não, já traz para a gente, então, um ambiente, uma esfera de que algo muito importante deixou de existir ou foi lançada fora, ou foi retirada, ou deixou de ser como deveria ser. Perdeu-se, então, a conexão, perdeu-se o sentido nessa relação com Deus. Deus é santo e ele é o único ser que não tem um início. Ele é o único ser em todo o universo que não tem um começo. Então, ele é amor, ele é bondade, ele é misericórdia, ele é santidade. Tudo ele é. Todos os seres que existem e passaram a existir depois dele dependem dessa fonte para ser ou para possuir. Vou dar um exemplo aqui, não é? Nome app. Nós
possuímos amor porque Deus nos concede amor. Nós podemos ser santos porque Ele nos concede poder, através de seu Filho primogênito hoje, para sermos santos. Então, nós não temos nada. Tudo que nós possuímos emana do Pai, através do Filho primogênito hoje, e então chega até nós. Isso quer dizer, então, que eu não posso produzir amor. Eu preciso receber amor. Quando eu estou conectado à fonte, então eu tenho. Se eu estou desconectado da fonte, eu não tenho. E essa é uma condição que não pertence apenas a nós que um dia estávamos perdidos. É uma condição para todo o universo, todos os seres criados. Esses que estão na eternidade até hoje, que não caíram, que não fazem parte da nossa condição de perdidos, também precisam estar conectados à fonte. A fonte é o Pai. Hoje, o Filho primogênito é o meio. Então, nós recebemos tudo através do Filho. Cristo, então, veio, ele nasceu de mulher, com essa missão de reconectar-nos à fonte, para que nós pudéssemos, então, voltar ao lar perdido, voltar a nos sentar à mesa do Pai. Bom, alguns textos bíblicos vão nos ajudar, então, a entender o que esse rompimento, o que esse corte, o que esse afastamento causou. E por que o pecado é tão agressivo para Deus? Porque o pecado precisou ser tratado com certa urgência, precisou ser tratado de uma maneira um pouco mais dura, precisou da expulsão do Éden, precisou retirar de Adão a condição de um ser eterno para um ser que agora tem data de validade, como todos nós, né? Podemos dizer assim, nós nascemos, crescemos, nos reproduzimos e nós vamos, todos nós, irremediavelmente precisar descansar. Justamente em função do pecado, em função dessa contaminação que ainda nos assola. Salmo 51:5 diz então: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Todos, então, que nascemos depois do pecado, e somos descendentes de Adão e Eva, somos formados dessa forma. E aqui eu preciso ter muito cuidado agora, não é? Com as minhas palavras, então me perdoem ficar voltando para me colocar de uma maneira mais clara, para que não gere dúvidas. E se gerar, mais uma vez, tá bom? Me perdoe, não é a intenção. Eu estou tentando me policiar com relação às frases e à formulação delas, para que nós não tenhamos, assim, um impacto negativo quando deveríamos causar um impacto positivo, ok? Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Todo ser humano que nasce nessa terra, depois de Adão e Eva, depois do pecado, é formado, é concebido, então, em pecado. Isso não quer dizer, e agora eu quero frisar bastante, que Jesus tenha cometido pecado em algum momento, ok? Ele não cometeu pecado. Ele foi tentado, diz a Bíblia, mas sem cometer pecado. E isso tem que ficar muito claro para todos nós. Então, apesar de ter nascido no mundo contaminado pelo pecado e ter sido gerado de uma mulher contaminada pelo pecado, ele não cometeu pecado. Essa era a missão dele, se tornar o segundo Adão e acertar o alvo onde Adão errou. E o que seria, então, acertar o alvo? Seria não se submeter ao pecado. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. E essa frase aqui, esse texto aqui precisa ser muito bem trabalhado, né? Romanos 3:23, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Bom, o pecado, então, ele causou essa separação, esse rompimento entre o homem e Deus, homem e mulher, né? Homem, natureza humana. Rompeu-se o vínculo, então, com o eterno e com a eternidade. Rompeu-se o vínculo, então, com Deus. Deus precisou naturalmente se afastar, porque nele não há engano e não há erro. E o homem, então, passou a viver uma vida distante do seu pai,
distante do seu originador, distante daquele que concede a vida através de seu Filho. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bom, Romanos 3, versos 12 a 10. Não há, percebam, todos são pecadores, todos estão separados da glória de Deus, e agora Paulo vai dar uma definição que mexe com a questão da legitimidade, da legalidade. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Paulo aqui já começa a dar o caminho. Qual é o caminho, então? Alguém que busque a Deus, alguém que não se extravie do caminho, alguém que realmente faça a diferença, que faça o bem e que busque a companhia de Deus constantemente. Então, a missão dada a Cristo para salvar aquilo que se havia perdido era justamente fazer o caminho de volta. Era fazer o caminho de aproximação de Deus. Se aproximar dele de uma forma real, de uma forma literal e de uma forma definitiva. Ah, irmão Maurício, mas se é tão simples assim, porque nenhum homem conseguiu. É porque, na realidade, a missão, a profecia dada, ela foi dada para alguém que precisava ter estado com o Pai, conhecer o seu caráter, para revelá-lo então ao mundo. Porque a mentira, quando ela é plantada, ela precisa que a verdade absoluta surja para que ela seja quebrada. Então, o testemunho que eu vou dar, eu preciso viver para testemunhar. É impossível para alguém dar testemunho de alguma coisa que não conhece ou que não conheceu. Para testemunhar, eu preciso realmente ter visto, ter vivido, ter compartilhado. Ok? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus Cristo, os pecados de todos nós, ou a iniquidade de todos nós. Então, nesse caminho que ele trilhou enquanto esteve aqui na Terra, para resolver o problema do pecado, seria necessário que ele assumisse a responsabilidade de ir lá no passado, de fazer com que a sua vitória pudesse retroagir para beneficiar todas as pessoas que haviam nascido a partir de Adão, e o próprio Adão e sua esposa Eva, até o último ser humano que nascer nessa terra, antes que ele venha com o Pai para ser resgatado. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Bom, o problema então do pecado está tão impregnado que ele mexe até com os nossos sentimentos, com a nossa razão, com a nossa mente. Não há nenhuma parte do nosso corpo que não esteja contaminado por ela. Contaminado pelo pecado. Contaminado por essa raiz de amargura que um dia brotou no coração de nossos primeiros pais e que, através do DNA, da hereditariedade, tem sido passado de geração em geração até nós. E, infelizmente, continuará sendo transmitido por todo ser humano, para todo ser humano que nasce nessa terra, até que o problema do pecado seja definitivamente resolvido. Bom, qual é a boa notícia, então, né? A boa notícia é que, para essa separação, para essa iniquidade que faz separação entre nós e Deus, esses nossos pecados que nos afastam dele, Deus, então, traz o remédio. E qual é o remédio dado por Deus? O remédio dado por Deus é que naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Nós que nascemos nessa terra em pecado, estávamos separados da comunidade dessas pessoas ou desses que possuem os valores do reino. Mas agora, em Cristo, todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador pessoal, podemos romper com essa separação e podemos voltar ao lar edênico. Podemos voltar ao lar ideal, aquele que foi dado para Adão e Eva e que foi perdido por eles. Naquele tempo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel
Israel aqui, entenda-se Israel espiritual, tá bom? Não é Israel físico, Israel espiritual. E estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Romanos 2 Coríntios 4, 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. João 3, 18 a 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Consequência, então, do pecado. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero fazer uma pausa agora aqui, porque é muito importante que nós entendamos esse processo, né? O rompimento, então, o pecado original, o pecado lá no Éden, a grande queda trouxe a separação, então, trouxe, claro, não é? Obviamente, o distanciamento, então, da vida, da fonte da vida, trouxe a morte, e a morte eterna, e essa consequência que é o pecado, ela não é apenas passageira, ela pode se tornar eterna. Cristo, então, quando ele vem ao nosso mundo, quando ele assume essa natureza e quando ele vence o pecado, rompendo então com o próprio pecado em sua carne e vence o diabo, que é então o grande originador de todo esse problema, de toda essa tristeza da morte e de tudo mais que nos assola, como os frutos da carne, não é? Ele então nos dá a oportunidade, por seu sangue, pelo seu sangue derramado, de voltar aos braços do nosso verdadeiro e único Pai, que é Deus. O reconhecimento de que eu sou pecador não é fácil. Porque nós somos moldados por uma sociedade que é extremamente orgulhosa. Nós temos muita dificuldade, agora eu falo por mim mesmo, né? Eu tenho muita dificuldade em alguns momentos e talvez até um pouco de vergonha de reconhecer quando eu estou errado. E eu preciso trabalhar muito isso, peço muito a Deus que me torne uma pessoa humilde, realmente humilde, para que eu não sofra em ser humilde. Para que eu não tenha que olhar para o meu orgulho, para a minha vida pessoal e perceber que eu tenho resistência de voltar atrás. Talvez pela minha posição no trabalho, na família, talvez porque reconhecer que estou errado e no caminho errado me doa muito, talvez pelo orgulho de reconhecer que, poxa vida, olha, eu fui enganado, né? Ou eu errei realmente. Quando nós temos essa dificuldade, e eu tenho pedido a Deus que me ajude, eu sofro muito para reconhecer que a responsabilidade pelos meus erros é somente minha. E nós temos a tendência de culpar nossos pais. Culpar pai, culpar mãe, culpar quem está ao nosso lado, pelos fracassos da vida, pelos problemas que chegam até nós. E quantas vezes nós culpamos os nossos pais porque nós achamos que eles não nos deram aquilo que nós merecíamos para ter uma vida melhor e para ter acertado na vida, para ter tomado a melhor decisão, para ter seguido um caminho melhor, para ter crescido. E aí nós começamos a levantar um monte de si, não é? Se eu tivesse aquilo, se alguém tivesse me orientado, se. E nós afastamos de nós a responsabilidade. E é interessante como é que isso se repete, né? Porque vem lá do Éden. Adão, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, o que aconteceu? Não, Senhor, foi a serpente. Nós sempre procuramos um responsável pelos nossos fracassos.
Nós sempre procuramos um responsável pelas consequências das nossas escolhas. E eu estou falando de mim agora, tá bom? E se você também tem passado por isso, eu quero te convidar para, junto comigo agora, fazer uma reflexão muito profunda. Porque a consequência do pecado é sempre a morte. Mas eu posso escolher tomar uma decisão diferente. Mas eu não vou ter resultados diferentes se eu continuar fazendo as mesmas escolhas. Eu posso recorrer ao meu advogado, que é Cristo, quantas vezes for preciso, posso. Mas a que preço? Quanto mais eu vou provocar dor para mim e para quem está perto de mim por fazer escolhas que eu sei que não são as melhores. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o Maurício semear, isso ele vai colher. Tudo aquilo que o homem, a mulher semear, isso certamente eles vão colher. E a lei da semeadura está diretamente relacionada às escolhas. E o pecado é justamente esse desvio, sabe? Que tenta te fazer tomar decisões erradas o tempo todo. E aí não se engane, viu? Decisões erradas na vida emocional, decisões erradas na vida amorosa, decisões erradas na vida financeira, que somarão as decisões erradas que possivelmente vão nos afastar de Deus. Porque, a priori, ele é o Pai. E se eu culpo meu pai e minha mãe, eu culpo a Deus também pelas minhas escolhas. E aí, quando eu culpo o meu pai ou a minha mãe, que aqui na Terra são representantes de Deus para mim, eu inconscientemente vou culpar a Deus. E quando eu culpo a Deus pelas minhas escolhas, eu me afasto dele. E eu posso estar cantando hinos, participando de culto, cantando e com aquele sentimento, sabe, arranhando o meu coração, aquela angústia no peito. E aí eu fico me perguntando por que eu não tenho paz de espírito, por que eu não consigo avançar, por quê? É porque eu ainda não assumi que eu preciso olhar para as minhas dores mais profundas, olhar para o que o pecado tem causado na minha vida, chorar o suficiente e olhar para Deus e dizer: não, o Senhor me deu aquilo que o Senhor pôde me dar até hoje, porque eu não estava pronto para receber. E eu só vou estar pronto para receber a cura, só vou estar pronto para receber aquilo que Deus realmente quer me dar para me libertar do pecado, que é a experiência de seu filho, quando eu reconhecer que eu preciso. E enquanto eu estiver culpando alguém, eu não vou estar pronto para receber. Você percebe como é que o pecado trabalha? Pecado não é alguma coisa que eu possa pegar aqui com as mãos, como um telefone, por exemplo, não é? E dizer assim, ó, eu vou te colocar de lado. Não. Ele está impregnado em cada célula do nosso corpo, em cada partezinha do DNA. E eu só consigo dizer não para ele quando eu estou conectado ao Pai por Cristo. Se eu não estiver conectado, eu não consigo resistir, eu não consigo vencer. Esse é o problema do pecado. Está em mim tomar uma decisão de recorrer a Cristo com sinceridade, reconhecendo que Ele é meu irmão, carne da minha carne, osso dos meus ossos, sangue do meu sangue, e que Ele pode pegar na minha mão e pegar na mão do meu Pai e me levar de novo ao Pai. Faça as pazes com o seu pai. Faça as pazes com a sua mãe. Mesmo que eles não estiverem mais perto de você, eles não estiverem mais vivos, faça esse exercício. Diga assim: papai e mamãe, eu respeito vocês e os amo por terem me dado a vida, porque o de mais importante que vocês puderam me dar, vocês me deram, que é a vida. Sabe? Receba de seu pai e da sua mãe aquilo que eles te deram de mais importante, que é a vida. E quando você estiver pronto para dizer isso para os seus pais e abraçá-los, ainda que eles não estejam mais aqui, mas dizer isso para você,
você vai estar pronto para receber o Pai Eterno e abraçá-lo e colocá-lo dentro da sua vida, para que ele comece a mudar o seu DNA de dentro para fora e para que a vida realmente possa brotar em você. Essa consequência do pecado, essa consequência do afastamento, só vai ser retirada, só vai começar esse grande movimento de reestruturação do seu ser, que vai culminar com a grande transformação quando Cristo voltar com o Pai, quando você reconhecer que o Pai te deu aquilo que você mais precisa, que é a vida. E Ele quer te dar mais, Ele quer te dar a vida eterna. Efésios 2:1 então diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, por um caminho por onde todo mundo anda, segundo o príncipe das potestades do ar, ou seja, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aqueles filhos que são revoltados contra os pais, sabe? Que são revoltados contra o pai. Esse é o espírito que opera neles. E aqui não é ato de preconceito, tá bom, irmãos? É um ato que nós precisamos, é um ato em dizer que nós precisamos realmente voltar para o Pai com sinceridade, reconhecendo as nossas responsabilidades e assumindo quem nós somos diante dele e dizendo que nós queremos ser diferentes. Efésios 2:1-3, então, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a nossa vontade ou a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Éramos por natureza filhos da ira, da rebeldia, do orgulho. Não, eu sei o melhor, o que é melhor para o meu pai e para minha mãe. Eu vou controlar aqui a aposentadoria dele para ele não fazer nada errado. O meu pai, agora que está velho, ele vai fazer o que eu quero, porque eu sei o que é melhor para ele. Quando eu desonro os meus pais, eu não estou pronto para ser honrado pelo Pai Eterno. E eu tenho que ter muito cuidado com isso. A principal consequência do pecado é o afastamento do Pai Eterno. É o afastamento da origem da vida. E a consequente afastamento das pessoas que estão próximas de mim. O amor de Deus, então, é essa iniciativa de salvação dada pelo Pai. O estender da mão precisa ser respondida com o estender das mãos também. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão incompreensível, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que reconhece que precisa de um pai. E eu começo reconhecendo que preciso do meu pai e da minha mãe, agradecendo a vida que eles me deram, e que, ainda que eu tenha sofrido muito, ainda que eu tenha apanhado muito, ainda que tenha me faltado comida, ainda que eu tenha passado frio e fome, eles me deram aquilo que eles possuíam de mais importante, que é a vida, a oportunidade de existir. Que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se Deus, ele nos ofertou aquilo que ele possuía de mais importante, que era o seu único filho gerado na eternidade, por que é que eu vou duvidar do amor dele? Por que é que eu vou duvidar de que esse Pai tão maravilhoso, que me deu a oportunidade de estar vivo e a oportunidade de conhecer o Evangelho, a história, a verdade por trás das acusações falsas feitas pelo diabo, isso é Evangelho. A verdade sobre o caminho que o seu filho e que ele percorreram para me salvar, essa é a verdade. Por que eu vou rejeitar? Por que eu vou dizer não? Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda separados do seu amor, separados do seu caráter glorioso, separados da verdade, amigos da mentira. Ele nos amou primeiro.
enquanto a nossa condição ainda era aquela. E para você que está ouvindo agora o Evangelho pela primeira vez, ou você que ainda vai ouvir, entenda: Deus te ama. Ele não é um ser tirano, ele não está lá em cima no pedestal, ele se preocupa com você, ele quer a sua felicidade e ele quer o tempo todo nos abraçar. Se ele pudesse, ele estaria nos abraçando agora, mas pelo seu caráter, por sua natureza, ele não pode se misturar, se vincular ao pecado. Ainda que ele quisesse, ele não poderia. E ele então enviou o seu filho para se fazer pecado, para que ele pudesse então, vencendo o pecado, rompendo com o pecado na carne, e restabelecer essa conexão, esse vínculo de amor com todos nós. Durante a semana eu tenho certeza que nós todos vamos nos deliciar com essas mensagens que certamente nos aproximarão de Deus e nos farão transbordar de alegria por esse imenso amor. Colossenses 1, 13 e 14. O qual nos tirou da potestade das trevas, do domínio das trevas, e nos transportou para o reino de seu Filho, o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Sem sangue derramado, não há remissão de pecado. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 10, 9 e 10. Qual deve ser a nossa resposta? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A única condição colocada é essa: confessar com a minha boca que ele é o meu Senhor, ou seja, que ele pode fazer tudo o que eu não consegui fazer, e de todo o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos. Crer que Deus ressuscitou dos mortos, tem que crer nisso, serás salvo. Visto que com o coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. O resultado final, então, João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha voz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê a condição, hoje, de poder receber do Pai toda a plenitude desse amor e que esse amor te motive a ser uma pessoa diferente. Sinta-se abraçado, sinta-se amado, meu irmão Leone, sinta-se pertencente à família. Eu tenho certeza que Deus tem muito para revelar, que Ele tem muito para ensinar, e Ele certamente tem muito amor para oferecer, então receba esse amor em nome de Jesus. Amém, irmão Maurício, louvado seja Deus. Peço então ao amado irmão que nos despeça em oração. Amém, vamos orar. Nosso maravilhoso Deus, nós te agradecemos por teu imenso amor e por tua graça que nos alcança. Que realmente teu Filho Jesus Cristo possa, além de nos alcançar, nos ajudar a alcançar outras pessoas que precisam conhecer esse amor maravilhoso. Nos ajude, Senhor, para que as consequências do pecado não batam mais a nossa porta e que nós consigamos viver nessa terra sem cometer pecado, seguindo o exemplo de teu Filho. Nos fortaleça, o nosso coração e nossa mente estão abertos para que o teu Espírito Santo entre em nós, para que a tua graça nos alcance todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nós possamos ser pessoas diferentes e possamos então levar este evangelho à frente. Perdoa os nossos pecados, torna-nos pessoas bondosas, amáveis, ternas e corteses, sinceras e verdadeiras. Em nome de Jesus. Amém.